escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá pessoal, bom dia. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 3, Os Amigos de Jó. Uma lição muito interessante, né? A revista como um todo ela é muito interessante. Tem trazido lições muito preciosas para nossa vida, para as nossas vidas, né? Baseada na história de Jó. É uma curiosidade, a história de Jó, o livro ele é novo, assim, novo obviamente comparado com a cronologia bíblica, né? Mas a história de Jó é uma das mais antigas da Bíblia. Jó viveu antes de muitos personagens bíblicos como Moisés, Abraão. É uma história bem antiga, embora o livro tenha sido escrito bem posteriormente. Mas o livro de Jó ele nos traz lições que são muito preciosas, né? Sobretudo com relação ao tema do sofrimento. E hoje nós vamos estar vendo um tema bem interessante que é sobre amizade. O título, né, sobre os amigos de Jó, né, vai nos trazer algumas lições do que é ser amigo, do que é ter amigos, né, sobretudo para nós que vivemos na era das redes sociais, da sociedade da informação, né, em que esse conceito de amizade ele foi muito relativizado e até deturpado, né? É comum a gente ver hoje inúmeras pessoas, né, com redes sociais, Facebook, Instagram, e outras redes, né, a pessoa se orgulhando e se gabando de ter inúmeros milhares de amigos, né, e na verdade essa pessoa não entendeu o que é ter um amigo, né? Ela confunde ter contatos, né, com ter amigos. A amizade é algo extremamente precioso, é um tesouro que exige de nós, né, certas posturas, certas condutas. A gente vai ver hoje um pouquinho, né, do que a Bíblia fala a respeito dos amigos, a partir da leitura de como os amigos de Jó se comportaram diante da situação dele. Então, nosso texto básico está lá em Jó, capítulo 2, a partir dos versículos 11 em diante. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolá-lo. Quer dizer, até aí a gente vê uma postura que efetivamente tem que estar presente naquele que se diz amigo, né? Diante de uma situação desesperadora do amigo, aquele que se diz amigo daquela pessoa que está passando por dificuldade, obviamente tem que ter essa postura de querer estar junto, de querer estar consolando, de querer estar dando apoio e suporte. Até aqui, os amigos de Jó nada mais do que fizeram do que o que é esperado. E aí continua o texto: levantando eles de longe os olhos, então eles foram em direção a Jó, né, onde Jó estava. Então, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício.
E aí depois a gente vai lá para Jó, capítulo 4, os versículos de 1 a 7 diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te e enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido e te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, naquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Então a gente vê aqui o texto básico, né, lá a partir do capítulo 2, versículo 11, mostrando a situação de Jó depois de todas as aflições que ele havia sofrido, né? Só relembrando a história, para quem não acompanhou as duas primeiras lições, né? Então Satanás se chega à presença de Deus e fala: olha, eu vi lá o teu servo Jó, e Deus fala: você viu lá o meu servo Jó, como ele se comporta, como ele é reto, como ele anda nos meus caminhos, né? E aí Satanás, de certo modo, lança um desafio para Deus. Olha, e Jó é uma pessoa muito rica, né? Tinha muitos filhos, era bem sucedido, né? na vida. E aí Satanás vira para Deus e fala: então faz o seguinte, ele está feliz, ele é reto, ele é justo, ele segue os caminhos de forma correta, porque ele tem tudo, porque ele é rico, porque ele tem uma família abençoada. Tira tudo isso dele e vê se ele não vai amaldiçoar o teu nome. E aí Deus, de certo modo, aceita o desafio lançado por Satanás e faz isso, né? Ele tira tudo aquilo que Jó tinha, não só bens materiais, mas toda a sua família, né? E não apenas isso, né? Jó é acometido por severas doenças, né? Que vêm, de certo modo, a desfigurá-lo, como o texto fala aqui, né? Levantando eles de longe os olhos, não o reconhecendo, né? Tal foram as aflições que Jó sofreu, né? E aí a gente chega, depois dessa pequena introdução, chega no texto, né, básico, em que nós vamos vendo hoje, em que os amigos de Jó, tomando ciência da situação dele, depois de todas essas aflições, decidem ir ao seu encontro, né, para tentar consolar Jó, né, e se condoer dele, né. E aí nós vemos que Jó, ele amaldiçoa o seu natalício, ou seja, Jó começa a entrar num desespero profundo, né, porque ele não entendia o que estava acontecendo, o porquê ele estava passando por aquilo. Ele havia perdido tudo, ele não tinha esperança alguma, né? E aí os amigos de Jó ficam com ele durante uma semana, 7 dias e 7 noites, em silêncio, né? E após esse período, Jó começa, lá a partir do capítulo 3, Jó começa de certo modo, a desabafar, né? Ele começa, como disse, amaldiçoando o dia do seu nascimento, né? E ele começa a desabafar, a colocar para fora toda a sua angústia, todo o seu desespero, toda a situação, né? Só que aí os amigos de Jó começam a responder a ele, né? Quer dizer, depois daquele período de silêncio, os amigos de Jó começam a dar respostas para Jó, né? E a gente vai ver que essas respostas, elas, de certo modo, não são muito corretas e adequadas, tanto que posteriormente Deus vai repreender a esses amigos, né? Dizendo que não os castigaria se Jó orasse por eles, né? Mas a gente vê aqui justamente uma conduta que é inadequada para aquele que se diz amigo. Como eu falei no começo, a gente vive numa época em que o conceito de amizade
de certo modo, foi deturpado, né? Nós perdemos a capacidade de fazer amigos. É curioso que hoje, na era das redes sociais, a amizade ela é medida pelo número de likes, de curtidas que você tem num post que você publica, né? O número de contatos que você tem no seu Facebook, o número de amigos, né, entre aspas, que você tem no Instagram, que seguem você, o número de seguidores. A amizade ela de certo modo, medida pelo número de seguidores, né? O que, na verdade, é um grande equívoco, né? Tanto que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, que escreveu vários textos, né, falando sobre a modernidade líquida, né, ou essa ideia de pós-modernidade, em que nós não temos mais paradigma algum, né, ele vai dizer que nós vivemos num mundo em que nós estamos no meio da multidão, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. A sociedade em que as pessoas vivem em volta de seguidores, em volta de comunidades digitais, em volta de enxames digitais, mas ao mesmo tempo são pessoas que são solitárias, porque são incapazes de construir amizades que são verdadeiras. Então a gente vê aqui do texto primeiro, né, que há uma mudança radical no comportamento de Jó. Ele quebra o silêncio depois de 7 dias. Ele começa a colocar, a expressar toda a sua angústia, todo o seu desespero, aquilo que estava no ímpeto, no coração dele, né? Então, Jó lamenta com toda a força que ele tinha, que ainda restava, né? O sofrimento de Jó havia chegado num nível do insuportável, né? A gente pode dizer assim que, de certo modo, ele chutou o pau da barraca, né? Ele preferiu a morte, né, do que aquela vida, né? Chegando, inclusive, a questionar Deus. Quer dizer, tal era o desespero de Jó, né? E o problema é a resposta que os seus amigos, né, ou aqueles que se diziam amigos, dão para Jó. E a gente vê ali respostas inadequadas, né, de radicais, né, que mostram situações que muitas vezes nós, na relação com os nossos amigos, nós também temos. Nós apresentamos muitas vezes essas condutas próprias dos amigos de Jó. Quer dizer, os amigos de Jó ficaram calados no começo com ele, mas depois de Jó expressar toda a sua angústia, né, fazer o seu desabafo, né, os amigos, ao invés de ouvirem, né, serem um ombro efetivamente amigo, o que eles fizeram foi aquilo que eles talvez não devessem naquele momento fazer, que foi falar. Eles não ficaram calados, né? Ao invés de ouvirem, eles achavam que tinham algo importante a dizer. E a gente vê no texto, por exemplo, Elifaz, né, que é o primeiro que fala. A gente leu aí no capítulo 4, Elifaz falando, né? Então ele toma a liderança. De certo modo, Elifaz é o mais ponderado. Se você ler depois os capítulos seguintes, você vai perceber que dos 3 amigos, Elifaz é o mais ponderado, né? E Elifaz ali, ele vai defender os inocentes e as pessoas corretas, vai dizer que os inocentes e as pessoas corretas são guardadas por Deus. Então, se algo de errado está acontecendo, é porque Deus está corrigindo o mal que a pessoa deve ter feito. Quer dizer, mesmo ele sendo ponderado, ele fala de algo que ele não entendia. É isso que Elifaz faz, né? Porque ele, de certo modo, ele acaba acusando a Jó de ser uma pessoa que havia praticado o mal. Quer dizer, é uma conduta assim, que infelizmente é muito comum, né, nos amigos de Jó modernos, né, os modernos amigos de Jó, né, diante do sofrimento do irmão, diante da angústia do irmão, surgem aquelas pessoas que evocam teologias, né, e conhecimentos bíblicos
equivocados, né, para apontar o dedo como se o outro tivesse cometido um pecado, como se o sofrimento fosse necessariamente algo exclusivo, né, de uma conduta pecaminosa, né. A história de Jó mostra que não é bem assim. Tudo que Jó estava sofrendo, né, veio lá de um desafio que Satanás faz a Deus e que Deus aceita. Ou seja, não há nenhuma conduta que pudesse ser imputada a Jó, né, capaz de gerar todo aquele sofrimento, aquela angústia, como se aquilo fosse uma punição de Deus pela sua conduta, né. E ele não entende isso, né. Bildade é o segundo a falar, né. Ele vai concordar com aquilo que ele falou, né. E ele também acredita que Deus está retribuindo a maldade de Jó, né. E aí a Bildade ele vai apelar, né, a tradição dos antepassados que estavam de acordo com o seu ponto de vista, né. Também uma prática muito comum, né, dos crentes, né, que vão evocar a tradição evangélica, a tradição protestante, a tradição presbiteriana, né, para apontar o erro do outro, né. Bildade fez isso, né, e ele também argumenta que Deus não rejeita o íntegro, apenas os malfeitores. Ou seja, ele estava falando para Jó: olha, se isso está acontecendo com você é porque Deus está rejeitando, mas Deus só rejeita quem é malfeitor, portanto você é um malfeitor, né? Ou seja, Bildade, assim como ele não tinha uma compreensão daquilo que estava acontecendo, né? E não só isso, né? Não tinha uma compreensão e se comportava de forma inadequada como amigo, né? O último a falar foi Zofar, né? O Zofar, de certo modo, é o mais esquentado dos três ali, né? Ele começa criticando a Jó, né, pelo desabafo que Jó havia feito, né, chama ele, de certo modo, de tagarela, né, falador, né, e critica Jó dizendo: olha, você está se achando um santo, né, mas na verdade, Jó, você é culpado de tudo aquilo que está acontecendo, né. E assim, Zofar é aquele que, de certo modo, torcia para que Deus desse uma resposta para Jó, né? Para que Deus falasse a Jó, né? Mas assim, esperando que essas palavras fossem de reprovação e que iriam envergonhar a Jó, né? Então, também, assim como os outros dois, Elifaz e Bildade, Zofar não havia compreendido nada, né? E não só isso, né? Como amigo, ao invés de oferecer consolo, né, ou oferecer apoio, né, Zofar havia criticado e apontado supostos erros que pudessem ter sido praticados por Jó, que na verdade não foram, né? E não apenas isso, né? Ele torcia para que Deus respondesse a Jó de forma dura, castigando, né? Inclusive, de certo modo, até querendo direcionar aquilo que Deus ia responder. Ou seja, o desejo de Zofar era que Deus respondesse e fosse duro nas suas palavras, né? Então, a gente vê ali que não houve uma compreensão dos amigos de Jó do que estava acontecendo, né? Não houve uma compreensão acerca de algo, de certo modo, novo, né? Que é a ideia do sofrimento do justo. O sofrimento, portanto, ele nem sempre está ligado ao pecado, ao erro. A história de Jó, como eu falei, Jó essa história é antiga, é uma das mais antigas da Bíblia. Ou seja, há muito tempo já se mostrava, Deus já mostrou que o justo poderia sofrer, né? Poderia haver o sofrimento do justo, né? Então, os amigos de Jó são aqueles que apresentavam respostas prontas
né? Respostas quadradinhas dentro da caixinha, né? Apelavam a ideia de pecado e punição, uma ideia, uma interpretação equivocada dessa relação pecado e punição, há uma visão equivocada, né, do que é ser amigo, né? Há uma visão equivocada do sofrimento, então há uma visão equivocada de tradições, né? Quer dizer, evocavam ali tradições dos antepassados, né? Presbiterianas, reformadas, né? Tudo para defender o ponto de vista, né? Tudo para dar um suporte ou um argumento racional ao seu ponto de vista. E eles estavam extremamente equivocados, né? E Jó dá uma resposta lá no capítulo 6, que mostra qual é o papel do verdadeiro amigo, né? Jó diz, depois de ele ouvir os amigos, né, ele apresenta a justificativa das suas queixas. E lá no capítulo 6, versículo 14, ele diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Quer dizer, diante da angústia, diante do desespero, né, diante do medo, diante da aflição, o amigo verdadeiro é aquele que mostra compaixão, né? E o texto é bem claro, né? Se aquele que não mostra compaixão é aquele que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Amigos, né? E a gente tem os modernos amigos de Jó, né? São aqueles que não entenderam o que é efetivamente o temor do Todo-Poderoso, né? A gente ainda está vivendo em tempos de pandemia, né? E essa pandemia trouxe diversos desafios, diversos problemas, né? Angústias, né? E a gente vê que muitas pessoas, irmãos, não sabem como se portar perante o outro, né? Não entenderam o papel do que é ser amigo para com o outro nessa situação. Jó fala: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, né? E quem que é esse amigo verdadeiro, né? Primeiro, o amigo verdadeiro, ele entende, né, as nossas limitações. Os nossos amigos verdadeiros entendem as nossas limitações. Por quê? Porque eles entendem que eles também são limitados, né? Por exemplo, lá o Salmo 73, o Salmo de Asaf, o salmista fala: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos. O amigo entende que ele pode cair na angústia, ele pode ter ali um deslize no seu caminhar. E ele entende quando isso acontece com o seu amigo. Não é aqui concordar com o pecado, não é isso, quando há um erro, né? Mas é entender que o outro, a quem você se chama de amigo, aquele seu irmão, ele pode cair assim como você. Então o verdadeiro amigo entende as nossas limitações, né? Entende as nossas angústias, é aquele que se coloca ao nosso lado, né, de forma silenciosa, né? É aquele que sabe falar no momento oportuno. E aí eu cito lá Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quer dizer, o amigo, ele sabe falar no momento oportuno, ele sabe se calar no momento oportuno, né? É aquele que, portanto, traz apoio, traz consolo, né? E é esse amigo que Provérbios também vai dizer lá em capítulo 17, versículo 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quer dizer, o amigo verdadeiro é aquele que está sempre disposto a estar do nosso lado, né? Seja nos momentos felizes, né? O amigo verdadeiro é aquele que
ama partilhar os nossos momentos felizes, mas também aquele que partilha conosco as nossas angústias, os nossos momentos mais escuros. E a gente vê que os amigos de Jó não haviam entendido isso, né? E assim, para a gente fechar, completar, né? Talvez o nosso maior paradigma de amigo seja o próprio Jesus, né? Ele é o exemplo do amigo perfeito, né? Ele é aquele que traz um modelo de como nós temos que ser amigos. A gente vê, por exemplo, lá em João 15, Evangelho de João capítulo 15, a partir dos versículos 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Quer dizer, a amizade de Jesus, aquilo que ele entendia por ser amigo, é perfeito, né, ao ponto dele poder dar a vida em favor de seus amigos. E ele continua: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quer dizer, ele entendia que cumprir os mandamentos dele, né, era aquilo que era melhor, né, para os seus amigos, né. Ele continua: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus é um amigo perfeito porque ele compartilha conosco, nós que somos amigos, que somos feitos filhos através dele. Ele compartilha conosco aqueles segredos mais profundos do Pai, aquelas verdades ocultas mais profundas, né, do Evangelho. Então, Jesus é o nosso exemplo de amigo perfeito, né? Que nós entendamos isso, né? Entendamos o que é ser amigo. Ser amigo é muito mais do que ter seguidores, né? Do que ter pessoas que vão lá curtir uma postagem que eventualmente nós possamos fazer numa rede social, né? Mas que nós entendamos que, como amigos, nós temos que estar dispostos a ouvir, né, e a dar todo o apoio e consolo àqueles, né, nossos irmãos que eventualmente estiverem passando por dificuldades, né. Ser amigo, né, compartilhar não apenas, né, os momentos bons da vida, mas também saber caminhar, né, nesses momentos difíceis da vida do nosso irmão. Que Deus nos ajude a viver dessa forma.